Olá, pessoal. Estamos aqui com mais um vídeo da série de comentários, agora para comentar a entrevista que o Rafael fez com o senhor João Luiz de Moraes, que foi diretor financeiro e administrativo das empresas Randon por bastante tempo. Boa noite, Rafael. Boa noite, Rodolfo. Então, vamos lá. A primeira coisa, Rafa, que me chamou bastante atenção foi a questão de que cada passo que as empresas Randon tomou entre profissionalizar a empresa, depois abrir capital, formar uma holding, né, e também fazer uma joint venture, né, com a empresa que foi aberta, que foi a Master, né, foi que cada uma desses passos que a Renault trouxe para a empresa foram passos estratégicos com objetivos bastante claros, né. Eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso, então, já que tu fizeste a entrevista com o seu João Luiz. O que a gente pode já notar e diferenciar com relação à primeira entrevista, que foi com o Paulo Henrique da Fabene, é que na Randon a empresa teve um crescimento muito grande na primeira geração e já na primeira geração houve a necessidade, então, de abrir a sociedade para pessoas que não sejam da família. A primeira necessidade para a entrada de um sócio foi a criação de uma nova fábrica, pela necessidade de aumentar a produção. Não era mais possível, no espaço físico da empresa que estava no momento, para continuar o crescimento que ela vinha buscando e alcançando. Então, a entrada do novo sócio foi para conseguir adequar a estrutura de capital da empresa para poder crescer. Então, isso é uma coisa que já diferenciou aí entre os dois tipos de negócio que a gente fez a entrevista. Um continua ainda familiar e o outro é uma empresa de capital aberto. O segundo ponto que a gente pode ver na entrevista com o João Luiz de Moraes é que não só a necessidade de sócios, pessoas físicas, como também trazer empresas como sócias, a necessidade de trazer tecnologia de fora para alcançar novos mercados, tem um bom retorno trazendo a empresa como parceira, o que pode ser um concorrente virar o teu aliado. Isso é um método muito bom para conseguir embarcar tecnologia e produzir no Brasil. No caso, foi uma empresa de fora que veio para o Brasil. E também a questão de patentes, né, que muitos desenvolvimentos da engenharia têm patentes e tu não pode replicar enquanto tiver o período da patente. Então, quando tu te torna parceiro, tu acaba se beneficiando dessa tecnologia e da patente também, porque tu se torna protegido dessa mesma patente perante a concorrência. Agora, como é interessante nessa questão da joint venture, porque ao mesmo tempo que você traz uma tecnologia que pode ser produzida aqui no Brasil, no seu país, você também abre mercados que, no caso da Master, abrir mercados fora do país sempre foi uma grande estratégia da Randon, né? E como também foi interessante nesse processo todo da Randon, nesses 4 passos que a gente elencou aqui, sobre quando eles decidiram trazer uma diretoria executiva, né? Foi todos esses passos estratégicos que a empresa trouxe, foi porque a empresa, em determinado momento, viu que necessitava se profissionalizar, né? Então, houve todo esse rearranjo, digamos assim, das empresas Randon, saindo primeiro da questão Randon Implementos, quando ela surgiu, né? E depois abrindo todas essas empresas, e tudo isso foi após de ela tomar essa decisão de profissionalização, né? A gente vê que, traçando um paralelo com a Fabene, que é a empresa do Paulo, do primeiro vídeo, já se fala um pouco mais, não com tanta veemência de trazer executivos de fora, mas aí sim partir para uma figura de consultoria, né? Exato. Comenta um pouco mais para nós sobre essa questão de executivos, consultoria. A Randon também trouxe, durante sua história,
bastante a figura do consultor também? Como funcionou isso? No momento que a Randon precisou, então, abrir o capital social para ter novos sócios que não é da família, tu precisa criar uma gestão corporativa, não pode mais ser uma gestão familiar. Então, essa profissionalização corporativa exigiu ter um conselho administrativo que tem um representante dos sócios da empresa e a diretoria executiva, que aí é trazer profissionais de fora, contratá-los para fazer uma gestão da empresa de forma corporativa e de forma profissional, né? Sem levar para os interesses familiares decisões na empresa. E a Randon, com certeza, traz e busca consultorias também para profissionalizar tanto os profissionais que estão dentro, quanto trazer soluções para a gestão ou até para a produção da empresa. A figura da consultoria na empresa da Fabene, por exemplo, ela é um auxiliar bom e ela é ideal porque ainda existe a gestão familiar na empresa. É uma empresa controlada pela família. Não tem abertura de uma sociedade para outras pessoas. Então, a consultoria, ela profissionaliza, ela aumenta a qualidade e a sustentabilidade da empresa e não abre mão do controle da empresa como um todo, sendo da família. Legal. Acredito que mais do que esses dois tópicos que a gente trouxe até agora, outro que chamou atenção, até pelo momento que a gente tá vivendo, né, é a questão da concordata, né, que hoje se chama recuperação judicial, né. Como a Randon lidou com essa situação e que paralelo que a gente poderia traçar nos dias de hoje por aquilo que o senhor o João Luiz falou, né? Acho que o primeiro que a gente pode traçar, aqui o primeiro paralelo que a gente pode traçar é a questão do caixa da empresa, né? A gente pode, inclusive, traçar, ir um pouco mais além e fazer essa analogia também com a empresa do Paulo, né, da Fabienne. Não misturar o capital dos sócios, né, com a questão do caixa da empresa, já é um início para aquela empresa que hoje ela está surgindo, ou ela tem de repente é um microempresário individual, é uma empresa individual de responsabilidade limitada, né? Isso vai evoluindo, né, e chega no nível de profissionalização em que a Randon precisou lidar com isso de forma extremamente profissional. E de tudo isso a gente tá falando de um controle de caixa, né? A questão que o senhor João Luiz trouxe para nós de, nesses momentos, lidar principalmente em garantir para o seu cliente uma questão de uma entrega de produto de qualidade, prezar por isso, mas em contrapartida também ter os recebíveis, digamos, mais garantidos, né? Que paralelo tu traçaria entre as duas empresas, né, e com o momento que a gente está passando agora? Olha, uma coisa que é legal a gente comentar aqui, que foi abordado fora da gravação da entrevista com o João Luiz, é que a solicitação da concordata, da recuperação judicial na época, ela não era bem vista pelos sócios. Tinha a questão de sentimento de, minha empresa tá indo mal, eu não sei o que fazer. Então, tinha um pé atrás na tomada de pedir a concordata. Mas era a única forma de conseguir contornar, porque a concordata judicial, ela permitiu a empresa deixar de pagar os fornecedores por um período de 2 anos e receber a matéria-prima ainda nesses 2 anos para tu continuar a produção e continuar trabalhando fortemente nas vendas. E esse período de 2 anos foi suficiente para a Randon
dar a volta por cima e continuar, perpetuar a empresa. Inclusive, todas as contas foram pagas antes de terminar esse período de 2 anos. Isso foi relatado pelo João Luiz de Moraes. E comparando com hoje, ou até fazendo uma linkagem com o negócio da Fabene, por exemplo, essas empresas menores, elas não necessitam, talvez, pedir uma recuperação judicial, mas elas podem ter acesso a crédito com baixos juros, enfim, para tu conseguir dar o fluxo de caixa suficiente para tu manter os funcionários, tu manter a empresa operando e tentar passar algumas crises financeiras. Hoje em dia, inclusive, a Randon se mostra estável na questão da pandemia do Covid-19, que muitas pessoas foram desligadas das empresas aqui na região, enfim, porque a empresa, nos últimos anos, ela tem feito um caixa robusto. Ela tem uma quantidade suficiente no caixa para durar mais de um ano, talvez 2 anos de operação sem vendas. Então, empresas pequenas têm dificuldade de juntar o caixa para fazer uma reserva de 3 a 6 meses. Mas, por exemplo, nós vimos nos noticiários aqui no Brasil, por causa dessa pandemia, que empresas não têm capacidade para operar um mês sem vendas, talvez 2 semanas sem vendas. Então, teve muitas empresas afetadas, por exemplo, no ramo de alimentação, e é um ramo bem complicado quando se dá essa pandemia, porque o estoque que ela tem é perecível. Então, o estoque se vai com o tempo, mesmo que não sejam feitas vendas. E não entra o caixa. Então, além de tu ter os custos de trabalho, os custos da estrutura, tu tem o custo do estoque sendo consumido sem o uso, sem a venda. Já na questão, por exemplo, da Fabene, que é um bem mais durável, é uma roupa, o estoque continua ali, ele vai poder fazer a fabricação assim que começar a operar a empresa novamente. E pelo comentário do nosso amigo Paulo Henrique, a empresa nem parou. Então, conseguiu contornar, não teve maiores dificuldades de necessitar um auxílio, alguma coisa relacionada ao governo, com esses programas para ajuda das empresas. Mas, com certeza, empresas grandes que têm muito custo operacional elevado vão solicitar recuperação judicial, enfim, a forma disponível para tentar salvar a empresa, né, e salvar os empregos, enfim. O próprio governo tem o interesse de manter os empregos. Então, surgem linhas de créditos e até para financiamento de salários, por exemplo. Também teve uma flexibilização na lei trabalhista, que pode trazer, então, uma flexibilização de horários e jornada de trabalho. Isso ajuda as empresas a reduzir o custo operacional, segurar os empregos e o governo ajudar num auxílio também para a pessoa física, para o trabalhador e não para a empresa, né? É um crédito Pelo trabalhador. Pelo que o senhor João Luiz falou na entrevista, o Brasil também estava, não só o Brasil, mas a América, né, ele falou, também estava passando por uma crise, né, e daqui a pouco, naquela época, não teve essa opção que as empresas estão tendo hoje, né, e aí a gente vai por um comentário aqui, de que, de fato, muitas famílias, elas têm vergonha, né, desse termo concordata, ou recuperação judicial, porque é muito associado com um período de pré-falência, né? Dentro da lei de falência, a gente tem essas duas fases aí, e essa questão traz bastante vergonha para as famílias, né? Mas o que a gente precisa desmistificar aqui, e é um grande aprendizado que o senhor João Luiz deixa para nós, e por isso a gente levantou novamente esse assunto aqui, é uma ferramenta como qualquer outra, né, uma ferramenta um pouco mais drástica que as demais,
Hoje, felizmente, tem bastante gente não precisando fazer uso dessa ferramenta por algumas questões de política econômica, né? Mas, se necessário, ela é uma ferramenta. E sim, é uma ferramenta um pouco mais complicadinha, e as famílias também têm essas necessidades de contratar também um administrador para fazer esse processo de recuperação judicial, né? Mas é muito interessante como o Randon conseguiu gerenciar muito bem essa questão e fazer vendas, né, que conseguissem trazer fluxo de caixa para a empresa rapidamente, sem perder os seus fornecedores. Então, como teve uma confiança mútua de ambas as partes, né, sociedade, os funcionários, os clientes e na própria administração, né, inclusive do sistema bancário, de todo mundo, dos credores, né, não só os credores fornecedores, mas aqueles concedentes de crédito, né, isso também é muito importante. Com certeza. Ele trouxe transparência, né, eu acho que a grande palavra quanto que serve tanto em momentos como foi passado pela Randon na questão de recuperação judicial, quanto agora, nesse período que a gente está vivendo, é transparência, né? A gente não pode tratar os nossos fornecedores, os nossos clientes, como se nossa empresa fosse um segredo de Estado, né? Exatamente. Todo mundo, Ele né? mostra que a transparência gera a confiança e as vendas nada mais é do que confiança entre o vendedor e o comprador. A pessoa acaba comprando não pelo produto, mas sim pelo motivo, né? Muitas vezes. Isso nas empresas em geral. A pessoa compra o porquê e não o quê. Então, se tu passa confiança, tu passa transparência, tu mostra, ó, a gente está segurando as contas dessa forma, a gente está trabalhando em estrutura de capital e infraestrutura dessa forma e a gente vai entregar o produto com a qualidade que tu precisa e vamos entregar o produto, né? Porque tem o risco também de não conseguir entregar um produto e o comprador fez um depósito, por exemplo, antecipado e gerar algum problema, mas então a confiança vem por causa da transparência mesmo na operação da empresa. Bom, pessoal, agora a gente vai dividir o vídeo para não ficar muito longo e ficar melhor para vocês assistirem. Então, nesse vídeo a gente fala sobre os motivos para ter uma abertura de capital social e novos sócios. No próximo vídeo a gente vai falar então sobre a sucessão patrimonial através da ferramenta Hold. Espero que vocês gostem.